Quando a gente pensa em percepção, o que vem na nossa mente? Momentos ali em que você entende as coisas que estão acontecendo à sua volta. Só que todas as coisas, por mais interpretativas que sejam, né, das nossas crenças, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, a maneira com que a gente se comporta para com aquilo que acontece à nossa volta, todas essas coisas que percebemos estão abaixo da nossa própria interpretação de determinado aspecto das nossas vidas. Isso é verdade. Só que existe algo maior. Existe uma coisa que está além das nossas próprias interpretações, de como nós vemos o mundo, como agimos nesse mundo, como trabalhamos nesse mundo, se nós dispomos ou não por causa, olhando para o modelo cognitivo, fazemos algo ou não. Existe algo maior do que isso. Essa coisa, né, se é por assim dizer, a gente chama de tempo. E a gente realmente pode fazer tudo que está ao nosso alcance para a gente melhorar, fazer tudo, mas a gente tem que entender que o tempo não está ao nosso controle, né? O tempo é uma variante que não está necessariamente nas mãos dos seres humanos, que na verdade as nossas vidas são estabelecidas funcionalmente por estar à disposição da mudança que vem com o tempo, né? Aquela mudança, aquela característica nova, novos conceitos, novas situações. Essas situações geram crenças em nós mesmos. Essas crenças, elas fazem com que nós venhamos a interpretar as coisas à nossa volta. Existe um processo, mas esse processo cognitivo também está determinado pelo tempo. Ainda assim, o tempo estará lá. Por mais dedicados que nós fomos ou somos, centrados, tudo depende do passar das coisas, né? Daquilo que vem. Tudo depende do tempo que estamos a entender que grande parte das vezes o tempo poderá ser nosso aliado ou não. A maneira com que você trabalha com o tempo que lhe é dado, né? Que é te dado, diz respeito se o tempo será seu aliado ou não. Porque tudo depende de como nós entendemos as coisas que ocorrem conosco, né? Essas coisas, elas podem ser boas, podem ser ruins, difíceis. Não necessariamente uma coisa ela tem que ser boa, tem que ser ruim, mas muitas vezes é difícil. Só que ainda assim, toda mudança é necessária para a aceitação do que queremos mudar. Toda mudança é necessária no sentido de que vai algo acontecer. E quando esse algo acontece, quando nós olhamos até para a terapia de aceitação e compromisso, existe uma necessidade de nós aceitarmos que as coisas não vão estar no nosso controle. O que muda sem que a gente queira, né? Em definição, quando a gente pensa em definição, o tempo é a duração dos fatos, é o que determina os momentos, os períodos, as épocas, os anos, os dias, as semanas, os séculos. A humanidade está envolvida com o tempo, né? E aí você pode imaginar quem deu esse tempo, se foi o acaso, se foi uma deidade, uma entidade, se foi Deus que deu isso para o ser humano, né? Isso cada um vai atribuir a sua própria interpretação de tempo.
mas o tempo ele sempre vai estar lá. Ele é aquilo que sempre vai ocorrer, né? Sempre vai estar lá. Ainda que nós não queiramos que aconteça, a perda de determinadas coisas, vamos imaginar, tudo tem o seu tempo, né? A vida humana tem o seu tempo, o nascimento, o desenvolvimento, as coisas que estão à nossa volta também se deterioram. Então tudo tem tempo. O luto das pessoas queridas à nossa volta, se a gente perde um emprego, se a gente perde uma amizade, se a gente perde algo interno, como uma saúde física, uma saúde mental, nós temos que entender e aceitar que as piores coisas, elas vêm mesmo, mas que elas passam também. E o tempo, ele se encarrega de fazer com que essas coisas passem. O que talvez enrosque, né? Para que a gente não entenda a própria percepção das coisas e que a gente fica ansioso, é porque a gente quer. Nós queremos que muitas coisas passem rápido. E por isso que vem a ansiedade, né? A gente fica especulando por que essas coisas não passam. A gente fica tentando entender onde a gente errou e por que a gente está sofrendo por isso. Mas, independentemente das nossas ações, as coisas boas ou ruins sempre estarão lá. O tempo sempre esteve aí, né? E ele sempre vai estar. Se a gente quer aprender algo, a gente leva um determinado tempo para desenvolver um hábito funcional para o aprendizado. Se nós gostamos de alguém, existe um tempo determinado, né, vamos dizer assim, um aspecto de aproximação para com a pessoa. Se a gente quer trabalhar, também existe um tempo onde a gente desenvolve, onde nós desenvolvemos o trabalho de maneira a nos comportarmos de acordo com aquela função que a gente deseja. Ou seja, a maneira com que nós interpretamos o tempo também podemos dizer que é um hábito. Podemos ter um hábito funcional de dizer, poxa vida, isso aconteceu comigo, por que não aconteceu com o outro? E a gente projeta então no outro as coisas que deveriam acontecer com a gente ou com a gente que deveria acontecer com o outro. Mas isso não vem ao caso, porque nós temos a função de enxergarmos a nós mesmos e com crenças disfuncionais, crenças de desvalorização, realmente a gente não consegue olhar e observar que o tempo está lá para todas as pessoas. E o tempo passa. Mas se nós não nos dispormos a seguir com a crença de que apesar de passar, nós podemos trabalhar para que o tempo seja nosso próprio aliado e não inimigo, então sim, nós não sofreremos tanto. Por que não sofreremos tanto? Porque o nosso tempo em vida também não é lá dos maiores, né? O ser humano não vive 200, 300 anos, 1000 anos, como as fantasias dizem. Pelo contrário, o ser humano vive hoje, né, com uma boa saúde física até os seus 80, 90 anos. Mas tudo depende de como usamos o tempo passado em nossas vidas, o tempo que nós adquirimos em nossas vidas, né? O segredo de tudo não é o tempo, mas de como nos portamos com aquilo que temos no aqui e no agora. O tempo ele é passado, presente e futuro, mas ele também é agora. E se nós temos um momento de atuação em nossas vidas, nós devemos então trabalhar da melhor maneira possível com esse tempo que nós temos no aqui e no agora.